Fala galera, beleza? Sou Pietro, professor de Química da Oficina do Estudante, e hoje eu vim aqui para a gente continuar um bate-papo, só que dessa vez a gente vai conversar sobre deslocamento de equilíbrio, que é o princípio de deslocamento de equilíbrio aplicado por um francês que chamava Le Chatelier. Bom, a ideia basicamente é a seguinte: se você tiver um sistema em equilíbrio, esse sistema sempre tende a se manter em equilíbrio, e qualquer perturbação causada no sistema vai tirar o sistema do equilíbrio, ele se reorganiza para tentar voltar a ficar em equilíbrio. Tudo bem? Então, trocando em miúdos de maneira geral, qualquer perturbação que você cause no equilíbrio, o próprio sistema tenta minimizar essa perturbação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei uma reação genérica, balanceada, mas de forma genérica. Tem uma reação onde 1 mol de A gasoso reage com 2 mol de B gasoso em equilíbrio, formando 4 mol de C e 7 mol de D gasoso. Bom, beleza. Qual que é a ideia? Se você tiver esse sistema em equilíbrio, ele se mantém em equilíbrio. E qualquer perturbação que você cause faz com que o sistema saia do equilíbrio e aí, portanto, ele vai tentar consumir o cara que você adicionou, por exemplo. Dá uma olhadinha aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é adicionar reagente. Então, se você adicionar reagente, automaticamente você tira o sistema do equilíbrio. Depois que esse sistema sai do equilíbrio, ele volta, se reorganiza e tenta entrar em equilíbrio de novo. Isso fica muito mais tranquilo de pensar se você olhar para a reação mesmo. Vamos supor que isso aqui acontece num reator fechado, ou todo mundo gasoso, e aí eu adiciono um pouco mais do A. Se a quantidade de A aumentou, ou se a concentração de A aumentou, automaticamente o sistema sai do equilíbrio, porque a condição para estar no equilíbrio é que a concentração dos reagentes e produtos se mantenha constante. Lembra disso? Ficou com dúvida? Volta nesse vídeo aqui. Se eu adicionar um reagente, o sistema sai do equilíbrio e aí ele volta a se reorganizar, consumindo uma parte desse reagente que eu adicionei. Repara, uma parte, não todo. Consome uma parte desse reagente, mas aí para consumir A, eu preciso também consumir B. Só que se eu consumir A e consumir B, automaticamente eu vou produzir mais do C e mais do D. Beleza? Fez sentido? Vamos dar uma olhada nesse gráfico e ver de repente se isso fica mais tranquilo. Aqui eu parti de concentrações constantes dos reagentes A e B e dos produtos C e D. E aí a ideia é que a gente vai adicionar um reagente A em algum momento do equilíbrio. Bom, repara que aqui as concentrações estão constantes e isso é uma condição para o sistema entrar em equilíbrio. Beleza? Se por acaso eu quisesse adicionar o reagente A, como é que a gente representa isso no gráfico? Na verdade é super simples, é só colocar uma linha vertical dizendo que a concentração de A instantaneamente aumentou muito. Nesse momento, o sistema sai do equilíbrio. Então repara, aqui as concentrações já não são mais constantes. Então aqui ele sai do equilíbrio. Beleza? Nesse momento não faz mais sentido calcular o Kc, porque o sistema não está em equilíbrio. Bom, só que daí ele vai tentar se restabelecer no equilíbrio, então ele vai tentar voltar a ser o que era. Para isso ele vai gastar uma parte do reagente que eu coloquei e uma parte do outro reagente no equilíbrio. Então repara que as duas concentrações caem. De repente esse lugar é um pouquinho mais difícil de ficar imaginando isso, mas você tem que imaginar que ele aumentou, depois ele parte daqui para cair, do mesmo jeito que aqui ele parte daqui para cair, porque as concentrações de A e B vão diminuir para gastar uma parte do excedente de A. Depois ele vai produzir mais do C e do D, então é natural e esperado que a concentração de C e a de D aumentem até voltar a restabelecer o equilíbrio. E uma parte bem bacana disso é, lembra que o Kc só depende da temperatura? Como a temperatura não mudou, eu posso dizer que aqui, se eu calcular a expressão e descobrir o valor do Kc, ele vai dar um número. Se eu fizer com esses novos valores de concentração que são diferentes, ele continua dando o mesmo valor. Ou seja, se a temperatura não mudou, não interessam os valores das concentrações. O Kc vale o mesmo. Bom, vamos ver agora o que acontece se a gente retirasse um reagente. E aqui a ideia é mais ou menos similar. Se você tirar um reagente, pode ser por exemplo o reagente A, o sistema também colapsa e sai do equilíbrio. E aí no momento em que ele sai do equilíbrio, ele vai tentar se restabelecer produzindo mais do cara que a gente tirou. Então a ideia é mais ou menos assim, se você tira um reagente,
o equilíbrio tenta repor ou recolocar ou refazer esse reagente. Beleza? E aí esse daqui é bem tranquilo. Dá uma olhada aqui. Se eu tirasse o reagente A, o próprio equilíbrio se reorganiza para gastar um pouco mais do C, gastar um pouco mais do D e reproduzir um pouco mais do reagente A. Por consequência, ele vai repor o B também. Então, daí na real, a quantidade do A vai aumentar um pouco e a do B vai aumentar um pouco. E a do C e do D vão diminuir. Vamos olhar isso no gráfico e ver como é que fica, que bacaninho. Olhando aqui, de novo, o sistema ainda está em equilíbrio, porque as concentrações são constantes. E aí, por algum motivo, de alguma forma que não vem ao caso, eu retirei uma quantidade de A. Como é que eu represento isso no gráfico? Com uma linha vertical, só que dessa vez ela é para baixo da curva. Então, essa linha vertical para baixo indica que eu retirei o reagente A. O sistema sai do equilíbrio e aí ele colapsa e vai tentar reorganizar ou retomar esse equilíbrio. Como? Produzindo uma parte do A, por isso a concentração de A baixa muito, mas depois ela sobe momentaneamente. Por consequência, ele também produz mais do B, porque os dois estão do mesmo lado da reação, então não dá para produzir A sem produzir B. Para que eu produza A e produza B, automaticamente eu preciso gastar um pouco do C e gastar um pouco do D. Beleza? E a ideia é mais ou menos assim. Tirei um reagente, o equilíbrio desloca para o lado dele para reproduzir ele. Se eu coloquei um reagente, ele desloca para o lado contrário, para gastar esse reagente. Essa mesma lógica vale tanto para produto quanto para reagente. Então aí, se eu tiro o A, o equilíbrio desloca para fazer A. Se eu coloco o A, ele desloca para gastar o A. Então, tirar o A implica em deslocar para a esquerda. Colocar o A implica em deslocar para a direita. Beleza? Mas isso eu estou falando para reagente. E se eu estivesse falando para produto? Dá na mesma. Se por um momento eu aumentasse a concentração do produto C, o sistema vai sair do equilíbrio do mesmo jeito e ele vai tentar minimizar isso. Como? Gastando o C. Para isso eu produzo o A e produzo o B. Então, se eu aumentasse a concentração de C, o equilíbrio deslocaria para a esquerda para fazer A e B de novo. Se eu gastasse C, ou seja, se eu tirasse C do equilíbrio, se a concentração de C diminuir, o sistema se desloca, nesse caso, para a esquerda para repor o cara que eu tirei. Trocando em miúdos de um jeito bem simples. Se eu aumento a concentração de alguém, o sistema desloca para o lado contrário, de modo a gastar esse alguém, seja reagente ou produto. Se eu retiro alguém, o sistema desloca no sentido onde eu tirei, para poder repor esse cara que eu tirei, seja reagente ou seja produto. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Lembrando que nesse caso, o sistema não está em equilíbrio, então nem adianta tentar calcular o Kc, ele sai do equilíbrio. Beleza? Mas, no momento em que as concentrações são constantes, se você pegar esses valores e calcular, você vai descobrir o Kc. Se a temperatura não mudou, e de fato ela não mudou, com esses novos valores eu obtenho o mesmo valor de Kc. Beleza? Lembrando que o Kc só muda caso varie a temperatura. Tranquilo? Sem problemas? Cara, num terceiro momento, a gente pode pensar em variar a pressão. E como é que funciona esse sistema? É muito tranquilo, muito simplista mesmo. Só que aqui independe do tipo de reação, ele depende muito mais da quantidade de mol de gás que tem no equilíbrio. E aí é mais ou menos assim. Supondo que você aumente a pressão, e aí geralmente as pessoas perguntam, mas você aumenta a pressão do lado do reagente ou do lado do produto? Galera, do mesmo recipiente, você aumenta a pressão de tudo, beleza? Não dá para separar reagente e produto dentro do vaso reacional. Ele é um reator, é simplesmente um pote gigante que a gente coloca os reagentes. Beleza? Se eu aumentar a pressão do sistema, o sistema vai sair do equilíbrio e aí ele vai tentar se reorganizar. Como? Produzindo a menor quantidade possível de mols de gás. Por quê? Para tentar recriar a pressão original. Então a pressão original era pequena. Se eu aumentei essa pressão por algum motivo, de repente diminuindo o volume do recipiente, a pressão ficou muito grande. Ele vai tentar recobrar essa pressão original, que era pequena. Como que ele faz isso? Ele pode, por exemplo, produzir menos mols de gás. Por quê? Lembra daquela equação do P vezes V igual a nRT, que era a equação de Clapeyron? A ideia é que
a pressão é proporcional à quantidade de mols. Então, se eu desloco o equilíbrio para o lado que tem menos mol de gás, automaticamente a pressão do recipiente diminui. E é um negócio bem estranho, porque você aumenta a pressão do sistema, ele fica super pressurizado, de repente ele desloca para o lado que tem menos mols de gás e a pressão pode dar uma baixadinha. Beleza? Nesse caso, repara, na esquerda eu tenho 3 mols de gás, na direita eu tenho 11 mols de gás. Lembrando que eu somei todo mundo só porque eles eram gasosos. Bom, se eu aumentar a pressão nesse sistema, ele vai deslocar para o lado que tem menos mols de gás, no caso, a esquerda. Então ele vai optar por formar mais do A e mais do B, consumindo C e D. E isso tem uma lógica super bacana. Vamos supor que todas as moléculas estão dentro do recipiente. Então tem um monte de A, de B, de C e de D lá no meio do caminho. Se ele deslocar para a direita, eu gasto 4 mols de C e 7 mols do D para produzir só 3 mols de gás. Então, no final dos contos, eu vou gastar muito gás que tem ali dentro para produzir pouco gás. E essa é a ideia. Eu gasto muito gás C e D e produzo muito, mas mesmo assim eu produzo uma quantidade pequena de A e de B, porque a quantidade estequiométrica deles é pequena. Beleza? Se você pensar que a quantidade de mol é proporcional com a pressão, fica tudo super tranquilo. A gente vai deslocar no aumento da pressão para o lado que tem menos mol de gás, nesse caso a esquerda. Mas e se eu diminuísse a pressão? O sistema funciona exatamente do mesmo jeito. Se eu diminuir a pressão, automaticamente ele vai deslocar para o lado que tem mais mols de gás. E aí a ideia é mais ou menos assim. Se você diminui a pressão, ele precisa repor o gás que estava lá dentro. Para onde ele desloca? Para onde gera mais gás. Nesse caso, seria a direita para formar C e D. Então, pressão grandona, lado que tem pouco gás. Pressão pequenininha, lado que tem muito gás. Beleza? Tranquilo? Sem problemas, né? Bom, por último, tem a variação de temperatura. E esse é o mais legal, por isso eu deixei para o final. Cara, a variação de temperatura, num primeiro momento, você tem que ter em mente que muda o valor do Kc. Beleza? Então, se você esquentar ou esfriar uma reação, tenha em mente o Kc muda. Ele pode ficar maior ou menor, depende da reação. Mas, de maneira geral, o Kc vai ser diferente. Então, a gente cria um novo equilíbrio, beleza? Ou com mais reagente do que tinha antes, ou com mais produto do que tinha antes. Olha que bacana. Se você esquenta a reação e essa reação é endotérmica, nossa, o que era uma reação endotérmica mesmo? Ficou em dúvida? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Se a reação é endotérmica, significa que ela absorve calor. E aí, quanto mais energia você dá para ela, mais produto ela produz. Lembrando que a gente está falando sempre da reação direta, beleza? Que seria a reação de A mais B produzindo C mais D. Se essa reação vai produzir mais produto, então é de se esperar que o Kc vai ficar maior. E aí a ideia é muito simples. Numa reação endotérmica, a elevação da temperatura ou o aumento da temperatura aumenta o Kc. Se o Kc vai ficar maior, o que você pode dizer sobre a concentração de produtos? Vai ficar maior. Se a concentração de produtos é maior, a gente pode dizer que ele fica deslocado para a direita. Deslocar não é o melhor termo que a gente pode usar nesse sistema, porque eu não vou deslocar o equilíbrio, eu vou criar um equilíbrio novo. Mas tudo bem, não tem problema. Pode pensar que se o Kc fica maior, tem mais produto do que tinha antes. E se de repente eu diminuísse a temperatura? Sem problemas. Se você diminui a temperatura, aí o Kc fica mais baixo. Se o Kc fica mais baixo, automaticamente a gente pode imaginar que a concentração de produtos diminui. Beleza? Sem problemas? Então toma cuidado. Para a reação endo, você tem que pensar em duas coisas. Se eu esquento ou esfrio. Esquentou a endo, mais produto. Esfriou a endo, menos produto. Beleza? Agora, se a reação fosse exotérmica, ou seja, se essa reação liberasse energia. No momento em que a reação libera energia, se você esquenta, o Kc fica mais baixo. Então toma cuidado, porque para endo, quando você esquenta, o Kc é maior. Para exo, quando você esquenta, o Kc fica menor. E aí, o Kc está diretamente relacionado com a concentração de produtos.
Se o Kc fica menor, a concentração de produtos diminui. Agora, e se eu resfriasse, ou seja, se eu diminuísse a temperatura de uma reação que é exotérmica, daí o Kc aumenta. Então, ao aumentar o Kc, eu aumento a quantidade de produtos. Perceba que as lógicas são exatamente opostas. Na reação endo, se eu esquento, o Kc é grande. Na reação exo, para o Kc ser grande, eu tenho que esfriar. Na reação endo, se eu esfrio, o Kc é pequeno. Na reação exo, para que eu tenha um Kc pequeno, daí eu tenho que esquentar. Beleza? Tranquilo? Na verdade, é um assunto bem batido em vestibular, é bem tranquilo mesmo. Tenho certeza que você vai acertar questões do vestibular de deslocamento de equilíbrio de Le Chatelier, porque é um assunto realmente muito tranquilo, mesmo. Beleza? Ficou com dúvidas? Pergunta aí embaixo. Curtiu o vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e vem pra cá. Um abraço!